lá, vamos chegando. Isso. Vou mandar o link aqui para as pessoas. Isso. Sejam bem-vindos. Isso. Conseguem me ouvir? Pronto, a imagem está tranquila, está perfeita, está tudo certo. Pronto, é isso aí. Quem estiver ouvindo a cena aí, manda qualquer mensagem para que eu tenha esse feedback, para saber que estou sendo ouvido. Ok, se o vídeo está perfeito, está tudo certo. Pronto. E sejam todos bem-vindos. Teremos que ser pontuais conosco mesmos. Eu sou Reinaldo Sá, sou terapeuta transpessoal e sou integrante da Casa de Maria. E estou aqui para fazer uma abordagem pouco breve sobre um assunto, um tema que é muito extenso, muito amplo. Antes de mais nada, eu gostaria de sugerir para que vocês cliquem nesse aviãozinho e enviem e compartilhem com seus amigos para que eles também possam assistir essa live e ter uma experiência bem agradável nesse momento que vamos passar juntos, que é o Café com Prosa proporcionado toda semana, com informação sempre agradável, com informação sempre de grande utilidade para todas as pessoas. Um projeto inovador que a Casa de Maria está trazendo, sempre com um terapeuta diferente. E hoje, pasmem, o meu convidado é você. Você que está aí assistindo. Todos vocês são meus convidados. E vamos falar de um tema muito interessante. Um tema que quase ninguém se atenta. O tema é um olhar terapêutico sobre a abertura emocional do homem. Peraí, mas esse negócio de terapia é coisa de homem mesmo? É, também é. Porque nós, pelo fato de termos um sexo distinto, não faz da gente pessoas que não necessitam de cuidados especiais que a própria terapia traz. Ok? Isso que é interessante a gente ter ideia. O homem ele tem que ter coragem, acima de tudo, coragem de se permitir interagir. Tá bem? Porque imagina só, olha, na verdade, o homem ele é criado para ser um guerreiro, para ser um combatente. Ele não se permite em nenhum momento admitir que ele tenha sentimentos, que ele possa expressar esse sentimento. Você olha assim, poxa, mas não é um ser humano como qualquer um outro? Ou você acha que o homem é um troglodita, aquele bem bruto, um troglodita embrutecido e que não precisa desse cuidado, desse olhar, desse entronizar, de olhar para as próprias questões, de admitir que falha? Peraí, o homem falha? Falha. Isso. E ele tem que ter coragem para poder olhar para isso e aceitar e acolher. Lembram que a frase do Bert fala que só o imperfeito evolui. Então quem está perfeito já estagnou, já chegou no limite, não tem mais para onde ir. Na verdade não era nem para estar aqui onde nós estamos, né? Nesse mundo que vivemos. Que todos nós somos peças reparadas. E esse olhar terapêutico, eu vou começar com uma frase do Joseph Campbell. Ele fala o seguinte: na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Essa caverna é o interior, é o íntimo de cada um. Todos nós, quem nunca ouviu, pelo menos da minha geração, pode ter uma certa influência ou não, mas eu vivenciei isso. Homem não chora.
Aí vem Pablo com essa música, porque homem não chora. Homem chora sim. Homem se conecta com as emoções. É possível sim. Mas eu fui criado, olha, se você apanhar e voltar para casa, vai apanhar de novo. Como é que é isso? Você vai retraumatizar? Porque assim, ninguém vem para cá com aquele manual de homem do século XXI, atualizado, versão em PDF disponível. Não. Como é que a gente aprende então? Onde é que está a base de toda essa informação do que é ser homem, do que é agir como homem? Recentemente tivemos notícia das violências praticadas, isso as que vieram à tona pela mídia, e as que acontecem no silêncio de casa. As mulheres, para preservar a família, ela simplesmente não denuncia, ela se omite, ou até temendo acontecer o fatídico ou situação pior. Peraí, mas o homem, aquele, ele simplesmente está em erro. Eu não estou dizendo com isso que eu estou defendendo ele. Mas é necessário a gente permitir que é um ser humano que aprendeu os modelos que não deveriam seguir. Que está repetindo padrões. Quem sabe ele não tenha visto isso em casa quando criança e só estava se permitindo simplesmente repetir. Inconscientemente ele está ainda na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Não, você pode fazer diferente. O homem não é tão evoluído, não é tão tecnologicamente inteligente e ainda assim age como esse selvagem, com essa barbárie. É necessário rever conceitos. Mas o homem, acima de tudo, tem que ter coragem para falar assim, olha, eu tenho medo. Não tem por que você se negar a isso. Tem uns chavões, uns jargões machistas que falam assim, medo é coisa de mulherzinha, medo é coisa de criança. Até quando ainda vamos permitir que essas frases incabíveis ainda pertençam ao nosso cotidiano? Mulher é para ficar onde ela quiser. E o homem, sim, ele tem que ter coragem de se permitir olhar para essas questões, de chorar. Por quê? Qual a razão? Vai fazer de você uma pessoa diferente? Aí a colega tá colocando aqui, ó. Preocupa os altos índices de suicídio dos homens na juventude, principalmente os homens. Isso é um fato. Infelizmente, ainda acontece. De 5 suicídios que acontecem no Brasil, 4 são homens. Você olha assim, poxa, mas por que eles não se permitem fazer uma terapia, ainda assim conversar, dialogar? Mas será que eles têm acesso a isso? Será que aquele rótulo de que homem não adoece, homem não chora, homem... Nada disso. O homem ele pode se permitir todas as emoções possíveis e imagináveis. Não vai fazer de você diferente. Não vai fazer de você... Você não vai mudar o seu gênero apenas porque você está se conectando com isso. Não cabe. É uma forma ainda um pouco, não é nem retrógrada, mas limitada. E que não pode ser desse jeito. Seria interessante que vocês comentassem aí no chat uma resposta para a seguinte pergunta que eu vou fazer para vocês, independente do sexo, se homem ou mulher. Qual seria o seu maior medo? A sua maior dúvida? Ou qual seria algo que deixa você desconfortável? O que seria? E essa pergunta ela pode ter inúmeras respostas. Comenta aí, responde aí. Agora, eu quero que você tenha coragem. Não precisa, não se preocupe que aqui eu não vou expor. Porque foi fulano que disse. Nada disso, aqui está tudo certo. Aqui é o seu momento de você se expor, de você se expressar. Tá bem? Você pode falar, olha, eu tenho medo porque eu sou covarde, eu tenho medo de enlouquecer, tenho medo de animais. O colega aqui postou, a educação transmitida aos filhos são feitas
de forma que repassem a educação machista que recebeu. É isso aí. Mas nós, que detemos as rédeas das nossas vidas em nossas mãos, podemos a qualquer momento fazer diferente. Fazer diferente. A colega Aldina está falando aqui, ó. A educação que fabrica a masculinidade tóxica é assustadora. Infelizmente, ainda é maioria. Mas aos poucos, a gente vai conquistando espaços, cada vez galgando um degrau na direção de sermos melhores. A colega está postando aqui. Na verdade, os homens têm medo de evoluir até para ir ao médico com um protocolo de segurança. Veja bem, são formas distintas de observar uma situação, um problema. São perspectivas diferentes. Exemplo, na maioria das vezes, aqui em casa, eu leio um livro, assisto um filme e fico em silêncio, tranquilo, meditando sobre aquilo. Aí minha mulher vem falar assim, você está calado por quê? Você quer comer o quê? Você não quer comer por quê? Você não vai responder por quê? O que foi que eu te fiz? E quando na verdade eu estou apenas entronizando toda aquela situação, como se eu estivesse catalogando as informações separadamente para depois eu ter uma visão geral do que foi que eu assimilei. Mas na cabeça dela, não, olha, se ele está calado, foi alguma coisa que eu fiz. Mas se ele falar, é uma coisa que eu fiz. O homem, ele pensa diferente. Pensa diferente. Voltando ao assunto dos medos, lembra que eu falei para você comentar aí? O colega falou, nem todos. A maioria faz isso daí. Entende? E voltando ainda aos medos. Olha, tem pessoas que têm medo de enlouquecer, medo de intimidade, medo de fobia social, medo da morte, medo da solidão. Mas qual seria o maior medo do homem? Qual seria aquilo que causa um maior desconforto? Porque não há um consenso entre as fobias elencadas aqui, já que somos seres humanos vivendo situações distintas e, consequentemente, reagindo de maneira das mais variadas possíveis. Quem de nós nunca sentiu medo, nunca teve medo? Ora, o medo é universal. É o medo que proporciona para que o indivíduo ele busque a segurança, a autopreservação. Se assim não fosse, imagina só, olha, você não pode pular dessa altura aí porque é perigoso, você pode morrer. Se não tivéssemos o medo, aí você ia ver a quantidade muito maior de pessoas que, praticamente desavisadas, que se permitem fazer isso. O medo é o autor da paralisia humana. É o início. Na verdade, ele é o catalisador. É aquela semente que é plantada justamente quando ele está buscando valores a serem seguidos. Na formação do indivíduo. Aí a Adailton postou aqui. Só um momento, Adailton, eu vou dar uma continuidade ao que eu estava falando. Então, essa sementinha que é plantada é quando ele está buscando estereótipos a serem seguidos. Quando o indivíduo está buscando, poxa, eu sou o quê? Eu sou um menino. Não, mas eu vou me tornar um homem. Ok. Quem vai ser o meu padrão comportamental? A quem eu vou seguir? A quem eu vou honrar? É o termo correto. A quem eu vou honrar? Poxa, eu vejo o pai do meu colega bate na mãe. Isso é correto? Peraí, mas eu tenho que gostar de futebol? Eu tenho que gostar de carrinho? Eu tenho que brincar de carrinho? Ou, pior ainda, eu só posso vestir azul? E se eu for daltônico? Se eu não reconhecer nenhum tipo de cor? Como é que é isso? É nesse momento que a criança está buscando cada vez mais seguir um comportamento adequado, que ele se reconhece no mundo como um indivíduo, eis a necessidade de ter valores a serem seguidos, valores corretos. Mas que são corretos? Valores que ele vai julgar, que ele vai se projetar naquela situação e fazer escolhas. Na verdade, todas as escolhas são corretas. Todas. Porque ele, indivíduo, ele está buscando um lugar na sociedade, no mundo. E ele é único.
E ele pode tomar a decisão que ele quiser. Ah, mas eu tenho que vencer esse medo em mim. Aí vem o colega. Segundo Freud, o medo pode ser um desejo. Pode ser, inconscientemente. A gente busca aquilo que mais teme. Aí vem Jung e traz a sincronicidade, que nos coloca justamente na situação que nós precisamos estar. Justamente, poxa, observe alguns relacionamentos que a gente atende, os clientes, eles falam assim, ah, mas eu estava num relacionamento que a pessoa era muito desagradável, eu terminei, aí busquei um que tinha o mesmo padrão. A sincronicidade é justamente isso. Tudo aquilo que você mais teme é justamente aquilo que você precisa enfrentar. E a vida encontra uma maneira de colocar essas pessoas justamente no nosso caminho. Ok? Voltando. As pessoas que sentem medo de solidão. Por que a gente sente medo de solidão? Porque a gente tem que buscar, olha, eu só me reconheço no mundo se tiver alguém ao meu lado. Olha, mas eu estava num relacionamento que não deu certo, ou a pessoa faleceu, ou simplesmente não deu certo, tive que me afastar. E aí? Não, vou botar outra logo no lugar, ou uma outra pessoa no lugar. Mas por quê? Qual a origem justamente de você sentir-se sozinho, solitário? A pessoa olha assim, ora, essa solidão, eu que tenho que preencher. Esse vazio existente dentro de mim não está no outro, está dentro de nós. A colega está falando assim, ó, vocês são meus agentes motivadores. É isso que a gente tem que fazer aqui. O nosso maior objetivo é esse. O nosso salário digno é nada mais, nada menos do que esse reconhecimento. Não é nem reconhecimento, que a gente não faz para ser reconhecido. A gente simplesmente tenta melhorar um pouco a vida do outro. Olha, o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso ouvir, posso falar, posso. Mas ainda assim, vamos trazer a situação para o lado masculino, senão a gente vai devagar, vamos falar muito e o nosso tempo aqui é um pouco curto. Novamente, essa solidão significa que o indivíduo tem uma grande carência ou o medo de permanecer sozinho. Mas reflita um pouco. Quando nós estamos interagindo com a pessoa que mora com a gente, ou que namora, trabalha, você valida a existência do outro. Observa. Porque assim, ó, é como se fôssemos universos distintos, próximos uns aos outros, cada um validando a existência. Ora, quer dizer então que você, agora que eu estou olhando, você só existe porque eu estou direcionando a minha atenção para você. Eu me permito olhar para você, validando a sua existência e vice-versa. E a gente faz isso constantemente, até quando não seja mais possível validar essa existência, do olhar, da troca de olhares, de toques. Agora com essa pandemia não é possível o toque, mas de você direcionar a sua atenção do olhar, da palavra, de ouvir. É bem desse jeito. Nós somos assim. Segunda situação, medo, solidão, sentir-se inútil. Observe quantas pessoas possuem ainda esse medo, essa fobia. Olha, eu tenho que me sentir útil, né? Eu tenho que fazer algo. Peraí, por que essa meritocracia? Por que você tem que fazer? Eu sou obrigado a fazer. Você simplesmente faz, deixa fluir, deixa vir de dentro, deixa ser algo natural, sem essa necessidade premente de você estar sempre em constante uso, constante utilização, constante sendo vista, sobrecarregada de funções, que muitas das vezes faz apenas com que você seja vazio de responsabilidades. Porque você faz tanta coisa e ao mesmo tempo não foca em nada. Próximo, ser esquecido. Há um número muito grande de pessoas que simplesmente não querem ser esquecidas. Vejam a situação que eu falei inicialmente da violência. Ele simplesmente não aceitou aquela palavra curtinha que tem um tio. Não, ele não aceitou essa palavra. Como assim? No contrato que eles fizeram, ela passou a vida dela para a posse dele? Não. Ora, por que que então ele
simplesmente não aceitou, ouviu não, parte para outra situação. Ninguém é obrigado a fazer nada que não quer. Ninguém é obrigado a se envolver com a pessoa simplesmente porque está sendo coagida. Simplesmente porque, ele é mais forte. Não cabe, não dá mais certo. Termina, parta para outra situação, se permita viver a sua vida. Próximo, ser substituído. Quando a pessoa ele ama muito a sua família, ele simplesmente se doa. E quando acontece dele ser substituído, percebam, a separação quando acontece no ambiente familiar, ele envolve diversas pessoas. É como se fosse um quebra-cabeça em que você colocasse a peça exata naquele local e retirasse ela. Porém, aquele local ali, você vai ter que fazer todo o quebra-cabeça de novo para que uma outra peça seja encaixada naquele local. É muito simples, muito fácil, desde que as pessoas se permitam e queiram fazer isso. Próximo medo, não ser amado. Peraí, o homem sente isso? Sente. E por ser homem, por ter a dificuldade de expressar, muitas das vezes ele simplesmente sofre ali, calado, no silêncio. Naquele momento é quando ele adentra a caverna interna dele, que se assemelha à caverna de Platão, e simplesmente ele vai tentando aperfeiçoar, ou melhor, tirar as arestas daquilo que precisa de um novo olhar. Só que as emoções para os homens, confirmem, tenho certeza que vocês vão falar que sim. O homem, ele pega as emoções todas, aí junta aquele montinho, coloca num cofre, pega esse cofre, bota dentro do peito e coloca uma camisa de força e pronto. E dali não sai nada. Mas homem faz isso? Faz. Infelizmente, faz. São poucos que simplesmente se permitem conectar com as emoções. Poucos. Confira. Se você perguntar para o homem o que você está sentindo agora, ele vai, no máximo, te dar uma resposta com 2, 3, 4 frases, 4 palavras. Uma frase com 4 palavras. E só. Se você fizer a mesma pergunta, ele vai repetir a mesma frase. Faça a mesma pergunta para uma mulher. Você vai ver a quantidade de informação que ela vai trazer. E se você perguntar pela segunda vez, ela vai trazer mais informação ainda. Porque a mulher, ela é voltada para justamente para essa conexão com as emoções. Essa conexão cada vez mais intensa de botar para fora de maneira agradável, de fazer a catarse. Homem, fazer catarse? Não, você está brincando. Ele tem que fazer sim, ele pode se permitir. Ele não vai, em nenhum momento, deixar a masculinidade, porque está se permitindo conectar-se com isso. Ele não vai, em nenhum momento, acreditar numa mentira, nem cair naquele conto o pessoal fica, já está ironizando, está fazendo uma chacota. Esquece isso. Não é por... A colega está perguntando, como podemos ajudar o parceiro nessa libertação das emoções? Muito simples. Permita-se que ele simplesmente fale. Mas você está falando isso porque é isso mesmo. Dar palavra, como a colega está falando aqui, dar palavras aos sentimentos é algo libertador. Mesmo o homem, por mais aparentemente embrutecido que seja, aparentemente, olha como eu trouxe essas palavras aparentemente, porque na essência, dentro, somos todos iguais. Todos nós temos nossas questões que precisam ser trabalhadas. Todos nós. Aí você olha assim, poxa, não, mas é muitas questões que eu sinto, mas eu não consigo botar para fora. Espera aí. E se fosse possível para que o homem e a mulher estabelecessem direitos iguais? Observe, semana passada falaram de sororidade, coisinha de mulher. Hoje nós falamos dessa abertura emocional, com que o homem se permita. A Casa de Maria faz isso.
Aqui é o local exato para que você se conecte. Como é que faz? Como é que ele se permite? Pede para o seu marido entrar em contato com a gente. Temos os melhores terapeutas que podem ajudá-lo nessa situação. Tudo bem? Porque aqui o nosso vídeo ia ficar muito longo, muito extenso para algo que é possível simplesmente dialogando. Aí a colega Aldinha está falando aqui, ó. No interior de uma pedra bruta tem um diamante verdadeiro. Esse diamante pulsa como qualquer um outro. Ele basta simplesmente ser desbastado, polido e deixar que brilhe. Mas quantos querem brilhar? Ah, tá vendo aí? Você lava prato, você arruma a casa. Vem cá, você não está casado com a empregada, você não está casado com a cozinheira, você está casado com uma mulher, alguém que tem as mesmas responsabilidades que você. Logo, se detém as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres. Uma lava o prato, ela faz a comida, você vai sempre dividindo tarefas. Até porque, em nenhum momento, a sua masculinidade vai ser julgada por esses atos. Ao contrário, você vai estar valorizando a pessoa que está com você. Imagina só, ó, ela faz a comida, eu vou lavar o prato. Ó, ela faz o café, eu vou botar a mesa. No dia seguinte, eu já faço o café. Comida ainda não me arrisquei não, porque é complicado. Mas aos poucos o YouTube ensina. Mas vamos trazendo novamente para a nossa realidade. A nossa sociedade machista, ela vive a rotular que o medo é da criança, ou, você é mulherzinha, aqueles rótulos, aqueles argumentos sexistas, desnecessários e preconceituosos que infelizmente ainda existem. Infelizmente. Hoje, com o advento da mulher estar no mesmo patamar, em patamar de igualdade no ambiente de trabalho, ainda persistem, porém são poucos esses comentários. Ok? Difícil mudar a essência de algo que vem lá de trás. O que seria algo que vem lá de trás? Vamos trabalhar. Essa parte aí eu deixar para o final, que é justamente a parte do transpessoal, que eu vou falar no final. Primeiro eu vou trazer essas situações aqui que eu elaborei com os medos, com as situações todas. No final eu vou fazer essa transição. Muito interessante, viu, Iago Bittencourt, você ter feito essa intervenção aqui, difícil mudar a essência de algo que vem lá de trás. Difícil, mas não é impossível. Sacou? Por quê? Observe quantas cobranças a gente tem. Os filtros das informações que a gente vai assimilando. São as cobranças. Primeiro vem a crença limitante que fala assim, olha, Deus falou que é isso, homem é isso, mulher é aquilo. Quem não fizer a vontade de Deus está no pecado. Ora, a partir do momento em que você se permite interagir com uma outra pessoa, você tem que aprender a respeitar. Tudo bem? Mas você está usando a palavra. Não, não, não. Eu estou apenas atento aos argumentos. Mas você está tratando da Bíblia. Ok, vamos lá nela mesmo. Lembra quando a mulher adúltera, que ia ser, pela lei, ela seria apedrejada. Mas aí Jesus fala assim, olha, o que é que tem que fazer? A lei fala que tem que apedrejar? Sim, apedrejar. Aí Jesus, com aquela tirada maravilhosa, ele fala assim, olha, então atira a primeira pedra aquele que não tem pecados. Peraí, se todos nós temos pecados, se todos nós ainda temos muito a progredir, muito a avançar, observa como a gente tem que sair do julgamento, sair desse ponto de vista de estar sempre, olha, é 8 ou 80. Não, não. A gente deve saber como o outro deve respeitar as minhas escolhas, mas para isso eu tenho que respeitar as escolhas dele também. A Imara está falando aqui, ó. Quando tomamos consciência de nossa realidade e concordamos com ela, é possível que haja uma liberação para fazer diferente. Perfeito, Maria. Perfeito.
Mas a tomada de consciência nem sempre vem a cavalo. Ela vem em passos largos de formiga. E muitas pessoas demoram uma encarnação completa, uma vida inteira, chegam à velhice e não alcançam sabedoria. Sabedoria para entender e diferenciar aquilo que é possível sim fazer diferente. Quantas pessoas você percebe com idade muito avançada que ainda agem como ainda está no perfil da criança? Não foram ainda nem para o adulto e muito menos para o pai. Ainda estão na criança. Porque é confortável ficar na criança. A criança é aquela que brinca, que não tem responsabilidade, que está sempre bem consigo mesmo, que não se preocupa com o buscar melhorar-se, porque é criança, o prazer é a criança. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se conectar com isso. Tem sim, a criança faz parte, mas não a todo momento. É necessário que a gente simplesmente encontre um tempo para agir como adulto e agir como um pai. O adulto em relação eterno Peter Pan. É isso, Iago. Mas é possível sim tomar consciência desse Peter Pan, dessa criança interior que está dentro da gente e fazer com que ela, ao seu tempo, no devido momento, ela simplesmente surja. No devido momento. E não a todo tempo. Quem é que controla? Quem controla é o adulto. Quem aponta o defeito é o pai. Quem dá o limite é o pai. Mas quem se diverte, quem aproveita tudo, é a criança. Tudo tem seu tempo de acontecer, seu tempo de existir. A colega está postando aqui, ó. É doloroso tomar consciência, por isso muitos preferem se manter na zona de conforto. Zona de conforto é aquele local que te dá tudo que você não precisa. Tudo que você não precisa está na zona de conforto. Por quê? Porque o corpo é para ficar em movimento. Nós viemos para cá para estarmos em movimento a todo tempo, para aperfeiçoarmos o que encontramos. E a zona de conforto faz justamente o contrário. Ele aprisiona. Ela aprisiona você naquele local como se houvesse uma simbiose entre você e a zona de conforto. Olha, por que existe zona de conforto? Porque eu estou nela. Mas como é que eu faço para sair dela? Opa, já começou, já tem a vontade. Tudo bem? Já partiu de você essa necessidade de sair daquilo dali. Olha, não me pertence mais. Eu posso fazer diferente. Eu vou em busca dos meus objetivos. Perfeito. Mas esse objetivo, você que é homem, você agora que está me assistindo, tem que acolher. Acolher a criança, acolher você, homem. Observe como nós temos cada vez mais situações que direcionam a terapia para a mulher. E por que para o homem não? Hã? O homem também não sofre? Sofre. Só que a diferença é que as mulheres, elas encontram naquele local, como é que é? Para fofoca, fazer unha, cabelo, como o nome é? Salão. E só a mulher vai para salão. O homem não. O homem vai para bar, aí adquire outros problemas, como o consumo de bebida alcoólica, ou outras situações, porque na verdade é lá que ele extravasa, que ele bota para fora. Aí eu falo que nesses momentos é quando a bebida entra e a verdade sai. Porque para o homem é muito difícil ele simplesmente chamar um amigo, alguém com quem ele confie e converse. Quer ver como eu vou acertar um monte de homem que está assistindo agora? Então fala de futebol, como o Iago falou. Qual homem que chegou para o pai e dialogou: pai, vamos falar um pouco sobre o que é ser homem? Como assim? O colega aqui postou: mar calmo nunca fez bom marinheiro. É da marinha, né? Uns comentários que eu não posso fazer agora aqui. Mas daqui a pouco conversamos. Muito bom, é isso mesmo. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, porque é justamente na turbulência da vida que a gente prova o quanto é capaz. Você, homem, agora que está me assistindo, vamos fazer um pacto. Se eu te falar que, assim como você ri, você também pode chorar, são apenas expressões de sentimentos.
E você pode fazer isso a todo momento. Ah, mas é porque homem tem que gostar mais de atividade física, de malhação. Peraí, se eu não quiser, se eu não me identificar com aquilo, eu vou deixar o rótulo de ser homem? Vou mudar o meu gênero porque eu não gosto disso, não gosto de futebol, não bebo, não gosto de carros? Como assim? Não, lembra que eu te falei que ninguém vem com esse manual do homem do século XXI e tal? Nada disso, não existe isso. Você que tem que se permitir. Com o que é que você se identifica? Tem uma frase do Osho que é fantástica. Ele fala assim, ó, opte por aquilo que faz o seu coração vibrar. Pronto. Ora, meu coração não vibra quando eu estou jogando futebol, jogando vôlei, essas coisas. Não, não. Perfeito. Mas, eu gosto de game. Perfeito. Você se identifica com isso? Está tudo certo. A Iago está postando aqui. O Iago fala bem pra caramba. O homem pode externar seus sentimentos sem deixar de ser homem. Foi o que eu acabei de dizer. Bordado também faz parte. Qualquer atividade. Saia do perfil do preconceito. Saia desse muro miserável de preconceito, de julgamento. Esquece isso, pô. É como se você tivesse todas as regras da sociedade na sua mão. Olha, fulaninho tá tricotando, é isso. Fulaninho tá fazendo isso, é aquilo. Pelo amor de Deus. Olha quanto tempo a gente está perdendo com a vida do outro. Quanto tempo. A irmã aí falou agora aqui, olha. Deus fez uma vida para cada um. Para que cada um cuide da sua vida. Perfeito. É isso. Não é isso? No game seu coração vibra. Sim, porque o Charles Baudelaire, ele traz um texto que é fantástico. Ele fala assim, embriagai-vos de vinho, de virtudes, ou do que achardes melhor. Mas embriagai-vos. De vinhos, de poesia ou de virtudes, ou do que achardes melhor. O que ele está dizendo, com outras palavras? A frase de Osho. Pelo que seu coração vibra? Por vinho? Pelo torpor da bebida proporcionada, mesmo que vá deteriorando o seu fígado, o seu corpo? Faça isso. De poesia? É isso que você quer? Você gosta de escrever, de colocar emoção na palavra? Gosta de falar? Faça isso. Ou do que achardes melhor. Trazendo novamente para o nosso diálogo inicial, o nosso discurso inicial, ele está buscando o seguinte: pega essa sua criança e dê um lugar para ela. Pega a sua criança e extravase. Ele está dizendo apenas isso. Da maneira que você achar melhor. Simples assim. A gente está falando aqui, ó. Entrar em contato com sentimentos e emoções potencializa e faz emergir a essência. É isso. É justamente isso. O curso que eu fiz de terapia, ele me proporcionou essa conexão comigo mesmo. De saber que você pode sentir, que você pode conectar-se com a emoção do outro, que você pode chorar. Não tem esse rótulo. Não precisa de rótulos. Na verdade, nós não precisamos de rótulos. E devemos fazer o que simplesmente a gente quiser. Ah, mas se eu não quiser fazer nada, tá tudo certo. Não é obrigado a fazer nada. Porém, a vida, na verdade, nos cobra que façamos algo. Ainda que essa omissão também faça parte. Lembra que eu te falei que você não é obrigado a fazer? Faz o que tu queres, a de ser tudo da lei. Aleister Crowley fala essa aí. Essa frase é dele, Aleister Crowley. Faz o que tu queres, a de ser tudo da lei. O que você quer fazer? Qual a vida que você quer levar? Qual o legado que você quer deixar? Você que é homem, permita-se, tenha coragem. Nada apenas isso. Coragem. Coragem para olhar para as questões, coragem para se emocionar, coragem. Tudo bem? Tem um texto do Bert Hellinger que é perfeito. Me permitam ler, que ele é um pouco longo, serei breve. Ele fala assim: embora existam diferentes tipos de família, ao olharmos para a nossa vida, de onde ela veio, veremos um homem e uma mulher acima de nós. Pedindo licença à ordem,
Vamos começar falando do nós. Essa licença é necessária, pois é difícil reconhecer o eu sem reconhecer quem veio antes. Na verdade, é impossível. Mas, para esse texto, no exercício de imaginação, faremos desse jeito. Olhe para si, veja dentro de você e reconheça suas dificuldades, suas dúvidas, suas incertezas. Alegre-se também com sua força, claro, ela está aí à sua disposição. Ela, essa grande inteligência estruturada, durante décadas e décadas, constitui sua própria força propulsora. Mas por um momento, perceba claramente todos os desafios que você passa todos os dias em sua vida. Pode ser que você sinta medo do relacionamento e de suas possíveis dores. Pode ser que você tenha medo de confiar e medo de se machucar. Pode ser que você tenha medo de não dar conta e comece a suar frio e perceber que a vida é um caminho aberto e sem estrada segura. Deseja desenhar um futuro controlável e, volta e meia, percebe que seu esforço se esvazia sem a menor explicação. Alguma coisa acontece e a regra do jogo muda completamente. De repente, você olha para o lado e vê que há outras pessoas que falam também e vivem com seus medos, suas dúvidas e seus desafios. Ao olhar para isso tudo e saber que esses sentimentos habitam muitos outros destinos também, você aí se dá conta, eu sou apenas uma pessoa comum. Mas se você é um homem, talvez esteja a um passo de compreender seu pai. Ele, há algumas décadas, estava no mesmo lugar que você está. Se sentia também um homem bem comum, cheio de dúvidas e ainda assim utilizando todas as ferramentas que possuía para perseverar. Como você, ele tateava o terreno tentando encontrar seu espaço no mundo. Encontrou uma mulher, se relacionando, e dessa união nasceu você. Pode ser que nesse momento ele se tornou seu super-herói ou super-vilão, mas a verdade é que, tirando toda a felicidade que ele sentiu com a sua chegada, ele permaneceu um homem bem comum. Isso quer dizer que seus medos persistiram, suas dúvidas continuavam acompanhando. E embora muito provavelmente ele acreditasse, no momento de seu nascimento, que ele não precisaria de mais nada para se sentir completo. A refeição do dia seguinte se encontrava em aberto e precisava ser conquistada, agora com uma boca a mais para alimentar. Seu pai, um homem comum, igual a você, seguiu adiante por escolha ou por destino. Teve que lidar com as incertezas sem nenhuma garantia. Ele segurou as pontas que agora adulto você reconhece que existiam. Na nossa existência infantil, queremos que fosse mais. Tudo bem, filhos são tão impressionados com a grandeza dos pais que esquecem que eles são feitos do mesmo material. E esperam muito, o impossível muitas vezes. Mas abrir a porta para uma percepção madura das limitações de cada um e, ainda assim, perceber que os muitos impossíveis feitos pelo caminho é uma chave de transformação de vida. Ao aceitar o que é, todos os presentes que fluem daquele homem, um homem comum, podem chegar até nós. E esses presentes são fundamentais para o nosso bem-estar e nosso sucesso. E o filho? Lembra do filho? Agora sim, dentro da ordem, o filho encontra seu lugar. Agora você pode olhar para si mesmo e ver o que atua na sua vida também. E o que atua na sua vida, atua também na vida de seus pais. E talvez dessa forma, acessá-los com mais facilidade. Você também se torna livre ao restabelecer o fluxo de vida que jorra de seus pais para si
você também se entrega ao fluxo que o encaminhará para frente. Você também é uma pessoa bem comum. Como todas as dúvidas que fazem parte do nosso crescimento, você aceita o mistério. A falta de respostas, mas também as boas respostas que chegam e que aos poucos você vai aprendendo a decodificar. Você, um homem comum, ao ver tudo que foi realizado pelo seu pai e pelo seu poderoso masculino, também comum, se sente forte e capaz de seguir adiante. Mas talvez o destino guarde uma surpresa, que seus filhos se tornem pais. E então o ciclo se repete e se perpetua, levando a vida adiante. Mas a gente tem que reconhecer o que é grandioso dentro de nós é o que é comum. Talvez as grandes coisas estejam escondidas na simplicidade. Lembra da frase inicial? Na caverna que você tem medo de entrar, está o tesouro que você procura. Mas saibam, vocês não estão entrando nessa caverna sozinhos. Estaremos todos juntos, apoiando-nos a todo momento de fraqueza, de recaída, porque juntos podemos conquistar esse tesouro chamado emoção. Basta ter a coragem de se tornar conhecido. É preciso ter muita coragem para abrir nossos corações aos outros e expor nossa vulnerabilidade. Podemos parar de nos esconder e de temer que alguém possa ver quem realmente somos, porque aí estaremos escolhendo ser vistos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Desculpe se for um pouco prolixo, porque o assunto é muito denso, muita coisa para falar, muita informação, mas ainda assim eu tenho certeza que ficou essa sementinha em cada um de vocês. E não esqueçam, todo sábado às 17 horas, vamos ter esse diálogo, ter essa conversa agradável, todo sábado. Paz profunda e gratidão, que sejam muito bem-vindos à Casa de Maria. E vamos ficar por aqui. Até mais.